Graça e paz, meus amados. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você for assistir. Quero deixar uma palavra para vocês aqui rapidinho, principalmente para você que é cristão, tá bom? Eu quero ler o texto aqui de Daniel, vou ler na Nova Versão Transformadora, Daniel capítulo 2, versículo 20. E disse: Louvado seja o nome de Deus para o todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos e revelaste o que reexigiu. O contexto desse texto é o sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que havia tido um sonho que ele não tinha entendido e queria que os magos, os sábios, né, do reino interpretassem, mas ele não queria dizer o sonho para esses magos, né, para esses sábios. E mago aqui dentro desse contexto, gente, não é mago de magia. Eles são os cientistas da época, né? Alguns sim relacionados à religião, mas nem todo mago que se fala na Bíblia está relacionado com magia, só para deixar claro isso. E aí o que acontece? Ele não queria dizer qual era o sonho. Ele queria que eles, por saberem das coisas, eles mesmos dissessem o sonho dessa interpretação. Como Daniel era um desses que Deus revelava, né? E Daniel estava ali dentro daquele contexto dos sábios da Babilônia, ele soube do que iria acontecer com esses homens caso o sonho do rei não fosse interpretado, né? Não se desse o significado dele. E aí o que aconteceu? O rei decretou que se ninguém desse o significado do sonho, todos iam morrer. Quando Daniel soube dessa lei, ele foi orar. Ele foi pedir a Deus que o ajudasse e que desse a ele a interpretação do sonho. E Deus deu. Deus deu a Daniel o sonho, mostrou o sonho e deu a interpretação. E aí Daniel foi dar a interpretação do sonho ao rei Nabucodonosor e o seu significado. Daniel também aconselhou ao rei o que aconteceria com o rei caso aquele sonho se cumprisse. Dando também ali, eu entendo assim, a possibilidade de o rei não cometer aquele pecado que ele futuramente cometeria. O que esse texto tem a ver com o que eu vou falar? Meus amados, a minha página é uma página de devocionais de reflexão bíblica. Eu tenho colocado para vocês aí resumos bíblicos. Essa semana, se Deus quiser ainda, eu já devo começar a postar os resumos de Mateus. Mas o que eu quero dizer com isso? A minha página não é uma página que se fala sobre política. Eu tenho meu Instagram pessoal, algumas pessoas me seguem lá. E lá eu coloquei a minha preferência política, falei alguma coisa de política por lá, fiz alguns posts, mas domingo passado a eleição do Brasil foi decidida, a gente já tem um presidente eleito, que é a futura autoridade do Brasil, que será empossado a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E como nos ordena a Bíblia, a partir de 1º de janeiro, nós teremos sim um novo presidente. Mesmo que os 58 milhões que votaram diferente não gostem, ele será o presidente do Brasil inteiro. E o que eu quero dizer com isso, principalmente para você que é cristão evangélico? Deus, ele é aquele quem estabelece reis e que também os tira. Então, amados, não queira entrar em atrito com Deus.
Se o presidente foi eleito, Deus estabeleceu assim. E eu realmente queria te aconselhar a partir de agora, até o dia 31 de dezembro, continuar orando pelas autoridades constituídas até o final do ano, né, que são desse mandato, e a partir de 1º de janeiro, vocês começarem a orar pelas próximas autoridades constituídas, porque o soberano é Deus, e foi Ele quem estabeleceu assim. Não se esqueçam disso. Não entrem em queda de braço com Deus Todo-Poderoso. A gente canta que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, mas na hora que há uma decisão política, que Deus já sabia qual seria, a gente quer ficar em queda de braço. Amados, quem guarda a nossa vida é o Senhor. Se você até hoje entendeu que a sua vida estava protegida por um poder político, eu sinto muito, você está equivocado. A palavra de Deus é clara. O Senhor é que te guarda de todo mal. Salmo 121. Ele é que guardará a tua alma. O Senhor Jesus falou pra gente que basta cada dia o seu mal. Que a gente precisa, que o amanhã não é da nossa conta. O nosso futuro pertence ao Senhor. Sabe o que eu e você precisamos esperar, meus irmãos? A volta de Cristo. É isso que a gente precisa esperar. E eu sinto muito se você não vai gostar dessas palavras. Eu não estou aqui para te dar uma palavra para acalentar o teu coração, não. Eu estou aqui para te dar uma palavra de admoestação. O nosso Deus é o Senhor. Nós temos um Deus. E a partir do momento em que você se dobra a qualquer liderança política e porque não ganhou a liderança que você queria, agora você vai lutar contra isso. Faça isso de modo civilizado a partir de 1º de janeiro, meus irmãos. Você pode ser oposição política às ideias, mas o teu futuro, a tua vida está nas mãos de Deus e a tua pátria, assim como a minha pátria não é aqui. Você precisa conhecer os seus direitos e deveres como cidadãos do Brasil, mas você precisa muito, muito, muito mais conhecer a palavra de Deus, porque a vida eterna é essa. A vida eterna é essa. Conhecer a Deus e a seu Filho. É isso que você precisa conhecer, que eu preciso conhecer. Então se debruce na palavra do Senhor. Mergulhe na profundidade das riquezas dessa palavra poderosa. Mergulhe aqui. É aqui que você precisa mergulhar. Conheça as leis do Brasil. Saiba aquilo que você tem o dever de cumprir e o seu direito a receber. Mas não se apegue àquilo que é terreno e passageiro. Não se esqueça que Deus continua acima de tudo. Ele continua, Ele está. Deus está no meio de nós através do Espírito Santo, mas Ele é soberano e Ele está acima de tudo. Ainda que alguns deturpem esse sentido de Ele estar no meio de nós, Ele está no meio de nós, Ele está no meio daqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si. Mas Ele está acima de tudo, entronizado num trono de glória. E aí, aquele que mergulha na palavra de Deus vai conhecer todos esses textos que entendem isso, porque Deus é soberano. Deus não precisa de governos políticos para se estabelecer, porque Ele já é. Ele mesmo se revela a Moisés como o grande eu sou. Quando Moisés vai a Faraó, Deus fala, diga que eu sou, foi quem mandou você ir. Porque Deus é. Deus não precisa de 4 em 4 anos ser Deus. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Salmo 24 fala isso. Então, meus irmãos, fica para vocês aqui essa reflexão. Vamos aceitar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Essa é a vontade de Deus. Deus é soberano. É Deus quem estabelece reis. É Deus quem faz cair reis. Deus está lá em 2024, 2025, 2026. Deus está no futuro. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é onipotente. Deus tem todo o conhecimento. Deus tem todo o poder.
Deus conhece toda a história. Então eu e você não temos que ficar entrando em atrito com ninguém por causa de política. Defenda suas bandeiras de forma civilizada e, acima de tudo, defenda suas bandeiras de forma cristã. Cristã. Se respalde no amor de Cristo, no amor do Evangelho. No amor que a gente vê no Evangelho. Confronte o pecado com a autoridade do Espírito Santo e não com a sua autoridade. Porque a sua autoridade às vezes vai estar pautada na tua raiva. Não que eu não me chateie, não me aborreça, não me revolte com certas coisas. Mas se eu me deixar levar por quem eu sou para confrontar as ideias desse mundo tenebroso, vai ser uma desgraça. Porque acima de tudo existe o meu testemunho como cristão. E o amor de Cristo, ele precisa me constranger. E é esse amor que me constrange quando eu converso com alguém que tem uma opinião diferente da minha. É esse amor de Cristo que me constrange quando eu preciso me colocar, me posicionar de forma diferente, sem precisar ofender aquelas pessoas. Embora a gente pense diferente, a gente entenda e concorde de maneira diferente com certos assuntos, eu não preciso chegar ali no ponto de querer avançar no pescoço daquela pessoa, partir para agressão, nada disso. O apóstolo Paulo, quando ele se viu dentro de uma situação em que os direitos dele estavam sendo violados, ele usou de forma argumentativa aquilo que ele tinha propriedade para fazer. Quem conhece o texto de Atos vai saber do que eu estou falando, mas você precisa conhecer. Você precisa ler o texto bíblico, leitura bíblica. Você precisa fazer isso. Você não tem que ficar só com aquilo que você recebe na igreja. Ou só na escola dominical, se é que você faz parte da escola dominical. Você precisa ter intimidade com essa palavra. Você precisa ler livros que falem da Bíblia. Você precisa ter leituras que ensinem como interpretar. Você precisa fazer curso. Você precisa fazer cursos sobre a Bíblia. Sobre aquilo que você crê. Você quer fazer curso sobre um monte de coisa. Sobre aprender um monte de assunto. Mas e o que você conhece do texto bíblico? O que você conhece do contexto histórico e cultural da Bíblia? O que você conhece da história da igreja que você faz parte? Eu digo igreja que você faz parte num contexto geral. O que você conhece da história da igreja? É disso que eu falo, é disso que eu estou falando. Conheça a história da igreja, conheça o contexto bíblico, conheça o contexto cultural bíblico. Aprenda a fazer a leitura da Bíblia. Faça seu período devocional, ore, jejue, sirva a sua igreja. Sirva a Deus dentro da sua igreja, da sua comunidade local. Faça a obra do Senhor. Oferte, abençoe missionários, se envolva com o reino que é eterno. Se envolva com o reino que é eterno. Não fique comprometido com um reino, com um governo de 4 em 4 anos, meus amores. Queridos, se comprometa com o reino eterno de Deus, porque é esse eterno que você vai, é esse reino que você vai viver eternamente. Não se conforme com esse século. E quando se fala não se conformar com esse século, não é só se conformar com o momento daquele, sabe, num momento específico. A partir do momento que você conhece Jesus, que você passa a conhecer os princípios dele, aquilo que ele estabeleceu para o seu povo, não se conforme com esse século. Independente de ser de direita ou de esquerda, não se conforme. Não se conforme. Você não pode se conformar em tentar querer fazer alguma coisa na força do teu braço. Não se conforme. Porque quem tem braço poderoso é o Senhor. Voltando, eu quero que você lembre que quem estabelece Deus, quem estabelece reis, é Deus. Quem faz cair os reis é Deus. O livro de Provérbios nos ensina que o coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor, e ele conduz para onde ele quer. Não se engane, meus amados. Não se engane. Deus é quem faz todas as coisas conforme o seu propósito.
E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus está estabelecido num trono para sempre. Ele nunca, absolutamente nunca, vai parar de reinar. Ele continua acima de todos, sobre todas as coisas. Então, que Deus abençoe as suas vidas. Eu espero que vocês pensem um pouco sobre isso e continuem vivendo para a glória do único Deus, do único Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.